Saudações, galera da Escola Olímpio Sampaio. Sejam bem-vindos a mais uma aula virtual nossa. Essa aula é destinada à turma do segundo ano amanhã. Eu sou o professor Vangeron, professor de língua portuguesa, e na aula de hoje vamos fazer um estudo sobre o verbo. O que é o verbo, quais são os tempos e modos verbais e demais informações pertinentes ao assunto. Classes de palavras, o verbo. O verbo é o centro, o núcleo da frase. Por si só, pode constituir uma frase completa. Acompanhe os exemplos. Ouçam. Vós aprendeis rapidamente a lição sobre os verbos nesta aula. Quem aprende? O que aprende? Como aprende? Onde aprende? Compreenderam? Então, pessoal, observe o seguinte. Nós temos, em todas essas orações, em todas estas frases, nós temos aqui o verbo como figura principal. Vocês observam que ele pode sozinho formar uma oração, ouçam, né? Ele pode vir acompanhado de demais palavras, compreendendo aqui o sentido, expressando o seu sentido e se fazendo entender. E ele pode também vir aqui nesta forma interrogativa. Aliás, aqui nós temos sentenças imperativas, sentenças declarativas e sentenças interrogativas, certo? O verbo é o centro da frase. Sem verbo, não há frase. Os verbos são palavras que se flexionam em tempo, modo, pessoa e número e que constituem o elemento principal do grupo verbal. Por exemplo, andar. Bom, lá nas 10 classes de palavras, nós temos a classe do verbo, né? E aí a gente define assim, a classe dos nomes e a classe dos verbos, né? Se a gente fosse dividir a gramática, seria mais ou menos isso. Elas são 10 classes, mas daria para a gente dividir em 3 grupos. A classe dos nomes, a classe dos verbos e a classe das palavras invariáveis. Então, assim, na classe dos verbos, né, a gente colocaria verbo e advérbio, por exemplo. Mas o verbo vem a ser a figura principal. Bom, o que é que a gente sabe até agora sobre tempo, modo, pessoa e número? De modo geral, a gente sabe que tempo são 3, presente, passado e futuro. E o modo? Modo vão ser indicativo, o modo imperativo, o modo subjuntivo e por aí vai. Ao longo desse vídeo, nós nos propomos a exemplificar melhor cada uma destas flexões, né? O tempo, o modo, pessoa, número. Certo? E também pretendo deixar alguns exercícios em anexo a esse vídeo, para que vocês resolvam. Então, vejamos. Classificação dos verbos quanto à sua flexão. Os verbos podem ser regulares, certo? Ele é regular se o radical não se altera ao longo da conjugação. Se você pegar, por exemplo, o verbo estudar, certo? E você fizer a conjugação dele no presente do indicativo, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Observe que este radical não muda, então eu vou dizer que eu tenho um verbo regular. Eu estudo, eu estudarei, eu corri, eu correrei, certo? Ainda que eu troque aqui por um tempo no futuro, certo? Eu não vou ter alteração no radical. Toda vida que eu tiver um verbo que não se altera no radical, eu vou dizer que eu tenho um verbo regular. Os verbos também podem ser irregulares. O que é que são os verbos irregulares? São aqueles verbos que o radical se altera ao longo da conjugação, mas essas alterações, elas são pequenas, certo? Elas são alterações que acontecem para que o verbo se adeque, né? Então, por exemplo, o verbo fazer, eu não vou dizer eu faço, eu digo eu faço, certo? O verbo fazer no futuro, eu não digo eu fazerei, eu digo eu farei, e por aí vai, certo? O verbo caber, certo? Eu caibo, eu coube, eu caberei, e por aí vai. Os verbos também podem ser defectivos, certo? Eles, como o próprio nome já sugere, ele apresenta
defeito. Então, aqueles que não se conjugam em todos os tempos e modos e pessoas, certo? São verbos impessoais ou verbos unipessoais. Por exemplo, o verbo miar é um verbo unipessoal, certo? Não dá para conjugar eu mio, tu mias, né? É um verbo que você não pratica essa ação. Ou aqueles verbos impessoais, que são verbos usados para expressar ação, aliás, que são usados para expressar fenômenos da natureza, ou o verbo haver no sentido de existir, certo? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, há dias, há no sentido de existir, eu não vou poder conjugar esse verbo, certo? Eu não vou poder fazer a conjugação em todos os modos e pessoas, certo? O verbo chover, por exemplo, não dá para você dizer eu chovo, tu choves, ele chove. Não dá, certo? Então, são verbos que apresentam defeitos quanto ao seu radical. Bom, e a voz? O que é que vem a ser a voz? Nós vamos ter a voz passiva e a voz ativa, certo? Na voz ativa, o sujeito pratica a ação, certo? O rapaz estuda a lição. Então, aqui, observe que a ação de estudar é praticada pelo rapaz. Podemos dizer que o sujeito desta oração, ele é um sujeito agente, isto é, ele age, ele pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação praticada pelo agente da passiva, certo? Por exemplo, a lição é estudada pelo rapaz. Observa que aqui eu estou dando uma ênfase na ação, na lição em si, e não na realização dela, certo? Eu estou dando uma ênfase no estudo e não em quem a pratica, certo? Nós vamos ter ainda, aqui não foi colocado aqui no slide, mas nós vamos ter também a voz reflexiva. A voz reflexiva ela é uma mistura da voz ativa com a voz passiva e é quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, o menino feriu-se com a faca. Um exemplo, o menino feriu-se com a faca. Observe que o menino, ao mesmo tempo, pratica e recebe a ação. Ele feriu e foi ferido, certo? Isso aí seria uma voz reflexiva. Bom, sobre as conjugações, o que é que nós sabemos? Nós temos 3 conjugações de verbos na língua portuguesa, primeira, segunda e terceira. Essa conjugação ela é definida pela vogal temática que se une ao radical, certo? Então, verbo de primeira conjugação termina em A, de segunda conjugação em E, em terceira conjugação em I. E aqui aparece o R, né, ao lado dessas conjugações para indicar que nós estamos com o verbo no seu infinitivo impessoal, isto é, ele não está conjugado, certo? É a forma como os verbos aparecem no dicionário, por exemplo. Então, se você quiser, sei lá, consultar um verbo, se você, digamos que não é brasileiro, não fala português, e aí pega uma revista, sei lá, e diz assim, o aluno estudou. Se você procurar estudou no dicionário, dificilmente você encontrará, a menos, é claro, que esteja se tratando de um dicionário de verbos. Você vai encontrar estudar, certo? Que é a forma do verbo não conjugado. Bom, então a gente tem aqui alguns exemplos para verbo de primeira, de segunda e de terceira. De primeira, andar, de segunda, correr e de terceira, partir. Vejamos aqui, categorias para flexão verbal. Essas categorias são simples, pessoa e número. Vejamos, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Aqui pessoa e aqui número. São 2 os números, singular e plural, e são 3 as pessoas, primeira, segunda e terceira. Primeira pessoa é a pessoa que fala, segunda pessoa é a pessoa com quem se fala e a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Vejamos alguns exemplos. Eu ando, tu andas, ele ou ela anda. E aí, o mesmo acontece com o plural. Nós andamos, primeira pessoa, vós andais, segunda pessoa, eles ou elas andam, terceira pessoa. Observem aí mais uma vez que eu estou falando aqui das pessoas do discurso, que são representadas, pelos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas.
E os modos? O que é que vem a ser os modos? Bom, observem o seguinte. Eu tenho alguns modos aqui para que a gente observe. Primeiro modo, indicativo. Esse modo indicativo indica que a ação é uma realidade ou uma certeza. Por exemplo, eu corro. Faz tempo que eu não corro, né? Mas, levando aqui para o pé da letra, eu corro. Observe que aqui é uma indicação clara. Isso aqui acontece. Isso aqui não está no campo da dúvida. É uma ação, certo? O modo conjuntivo, ó, exprime a ação com uma possibilidade ou uma dúvida, certo? Talvez eu corra. Talvez eu corra. Eu vou ter ainda, que seria aqui uma espécie de modo condicional, que ele indica que a ação depende de uma outra condição. Por exemplo, eu correria se tivesse sapatilhas. Observe aqui que aqui é uma condição. Eu vou ter ainda um modo numa visão imperativa, que apresenta a ação como uma ordem ou um pedido. Por exemplo, corre, né? Corre. E aí o verbo no infinitivo, que exprime a ação de forma indeterminada. Correr, certo? Ele não está conjugado em nenhuma das pessoas do discurso. Bom, e os tempos? O que é que são os tempos verbais? Nós vamos ter tempos. Quando a gente fala em tempo verbal, a gente sempre tem em mente presente, passado e futuro. Aqui, o passado vai dar lugar ao tempo pretérito, né? O passado vai ser representado pelo pretérito. Mais uma vez, no presente, expressa o fato no momento em que se fala. Eu corro. Quando? Agora, nesse momento, eu corro. Pretérito imperfeito expressa o passado inacabado. Eu corria. Eu corria. É uma ação que está no passado, mas que não está na forma acabada. Vangeron, e como é que seria essa ação na forma acabada? Eu corri. Se ela estivesse na forma acabada, seria eu corri. Pretérito perfeito indica um fato já ocorrido e concluído. Aí está. Eu corri. E o pretérito mais que perfeito, o que é que vem a ser? Ora, assinala um fato anterior em relação a outro, também passado. Eu correra, certo? Eu correra. E aí ele vai ser dividido em duas possibilidades. Esse pretérito mais que perfeito simples e mais que perfeito composto. No pretérito mais que perfeito simples, vai aparecer apenas uma forma verbal. No mais que perfeito, vai aparecer um verbo auxiliar ao lado de um verbo principal. Eu tinha corrido, certo? Então, por exemplo, se eu soubesse... Aliás, eu tinha corrido para alcançar o trem quando avistei, quando avistei alguém, um exemplo. Eu poderia dizer assim, eu correra para alcançar o trem quando avistei. Ora, um pretérito mais que perfeito, uma ação que está relacionada a outra, certo? Anterior e também no passado. Vejam aqui o futuro. Indica um fato que ocorrerá posteriormente, certo? Pessoal, tem alguns outros estudos que tratam de modos e tempos verbais numa perspectiva diferente. Eu também estarei deixando para vocês um PDF, certo? Um artigo em PDF com essa abordagem de modos e tempos verbais em uma outra perspectiva. Bom, e aí as formas? As formas verbais, certo? Elas poderão ser de três tipos, certo? Formas nominais, elas vão aparecer em três tipos: infinitivo impessoal, gerúndio e particípio. Eu sei que vocês lembram disso. Vocês já viram isso em algum momento. O infinitivo impessoal não tem sujeito e não se flexiona, certo? No infinitivo impessoal, por exemplo, correr seria correr, verbo não conjugado, ou ter corrido. Ter corrido aqui também não vai ter um sujeito, certo? No gerúndio, ele expressa a ideia de continuidade. Lembrando que o gerúndio aqui ele é formado por essa terminação NDO, certo? NDO. Certo? Tendo, corrido e correndo. Aqui a forma dele com o NDO. E o particípio é uma forma de tempos compostos, certo? Corrido. Bom, pessoal, essas explicações aqui é só para ilustrar, certo? É só para reforçar o que eu vou deixar para vocês em PDF. Leiam com calma, leiam com atenção e façam as atividades propostas. E até a próxima aula. Tenham todos um bom dia.